Existe um número circulando no mercado de ar que todo executivo já ouviu, e eu já citei bastante aqui, que mais de 40% dos projetos de IA agêntica vão ser cancelados até 2027. É previsão da Gartner e virou quase um clichê em palestra. O que quase ninguém conta é o restante da análise. Por que esses projetos morrem? O que a Gartner encontrou quando foi olhar quem realmente vende agentes de IA. É um conceito novo que explica que o agente, que funcionou lindamente no piloto, quebra quando encontra a sua operação de verdade. Hoje eu vou destrinchar essas três camadas, porque juntas elas mudam a forma de decidir qualquer investimento em automação. Vamos começar pelo número famoso, porque ele costuma ser mal interpretado. Quando alguém ouve 40% dos projetos de agentes vão ser cancelados, a leitura automática é: a tecnologia não está pronta. Só que olha as causas que a própria Gartner lista: custo escalado, valor do negócio que ninguém definiu, controle de riscos inadequados. Repara que nenhuma dessas três é o modelo errou. São todas falhas de gestão. A Gartner resumiu: a maioria dos projetos de agêntica hoje é um experimento inicial ou prova de conceito, movida por hype e frequentemente mal aplicada. E isso cega as organizações para o custo e a complexidade real de alocar agentes em escala. Traduzindo para a linguagem de quem decide orçamento, o projeto não morre porque o agente é burro. Ele morre porque ninguém definiu o que ele deveria entregar, quem era o dono, qual número de negócio ele deveria mover. Você pode trocar o modelo pela versão mais avançada que existir. Se não tem resultado definido, não tem dono, o que você ganha é uma falha mais cara. Agora, a parte que o mercado prefere não comentar. A Gardner foi analisar milhares de empresas que afirmam ter capacidade agêntica nos seus produtos. E estimou que cerca de 130 estavam construindo algo que merece rótulo de agente. E o resto? Chatbots, ERP, assistentes reempacotados com a palavra da moda. A indústria já deu um nome para essa prática: Agent Washing. É o mesmo fenômeno do greenwashing, só que dessa vez, de sustentabilidade de fachada, é autonomia de fachada. Isso traz uma consequência estatística curiosa. Uma parte dos projetos agênticos que vão ser cancelados nunca foi agêntica. A empresa comprou a promessa de um sistema autônomo e recebeu um fluxo de automação tradicional, com uma interface de chat. Quando o resultado não apareceu, o cancelamento entrou na estatística de falha de A agêntica. Para quem compra, a lição prática é aprender a fazer a pergunta que desmonta o discurso de venda. O que exatamente esse sistema decide sozinho, sem a intervenção humana e com base em quê? A gente de verdade planeja etapas, acessa sistemas, executa um processo de ponta a ponta. Se a demonstração é essencialmente uma conversa bem ensaiada, você está olhando para um chatbot com preço de agente. O próprio Gardner acrescenta um ponto que muitos não gostam de ouvir. Muitos casos de uso posicionados como agênticos hoje nem precisariam de implantação agêntica. Às vezes, o fluxo bem desenhado ou uma automação tradicional resolve o mesmo problema por uma fração do custo e da complexidade. A terceira camada vem com um estudo acadêmico de 2026 que entrevistou em profundidade 12 empresas industriais sobre a adoção de IA agêntica. De 12, só uma tinha chegado a uma orquestração real de múltiplos agentes. E os pesquisadores deram um nome para esse problema central: Capability Deployment Verification Gap, a lacuna entre capacidade e implementação verificável. Em bom português, 4 dessas empresas tinham agentes que funcionavam em ambiente experimental, mas não conseguiam levar para a produção, porque não existia um mecanismo para verificação que o agente produz contra os padrões de qualidade da operação. A única verificação confiável continuava sendo
o humano olhando. E o humano não escala quando o volume de output cresce. E a Deloitte fecha o quadro com o número de 38% das organizações estão pilotando soluções agênticas, mas só 14% tem algo pronto para implantar e apenas 11% usam em produção. Mas 42% ainda estão desenhando a estratégia e 35% nem estratégia formal tem. A distância entre pilotar e produzir não é uma distância de tecnologia, é uma distância de preparo. Processo mapeado, critério de verificação definido, dono nomeado, tudo antes de começar a desenvolver. Se você decide investimento em automação, essa análise muda o seu papel na conversa. O risco principal não está no modelo que o fornecedor usa, está em 3 perguntas que precisam de resposta antes da assinatura. Primeiro, isso é um agente de verdade ou é um agent washing? Essa para mostrar o sistema decidir sozinho e onde estão os limites dessa autonomia. Segundo, qual processo nosso ele vai mover e qual número prova? Se a resposta for produtividade genérica, sem meta e sem baseline, o projeto já nasceu candidato àqueles 40%. Terceiro, como vamos verificar o que o agente produz? Se ninguém mapeou o processo, ninguém definiu os critérios de verificação. O piloto vai funcionar e a produção vai quebrar, porque é exatamente isso que a lacuna de verificação descreve. Repara que nenhuma das 3 perguntas são técnicas, são perguntas de gestão. E é por isso que a lista de causas da Gartner importa tanto. Se a falha nasce lá na gestão, a prevenção também. O mercado de agentes de IA está vivendo um momento estranho. A tecnologia real avançou muito e o discurso de venda avançou ainda mais rápido. Entre os dois, ficou um espaço enorme onde cabem chatbots vestidos de agente, projetos sem dono, contratos sem critério de sucesso. A previsão dos 40% não é um alerta contra a IA, um alerta contra decidir sem diagnóstico. As empresas que vão ficar nesses 60% que sobrevivem não são as que compraram um modelo mais avançado. São as que fizeram as perguntas certas antes de assinar. Eu estou sempre trazendo por aqui as novidades desse mercado e o que elas significam na prática. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhuma informação importante. E até a próxima.